caso, o caso Matheus e o caso Ana Flávia. Bom, a polícia ela recuou na questão do indiciamento sobre o triplo homicídio qualificado envolvendo Karina e envolvendo a, a Ana Flávia, porque a polícia vai esperar o inquérito terminar em 30 dias. A polícia, né, através das câmeras, ela registrou a participação, ela conseguiu apurar a participação de mais 3 pessoas que estão envolvidas aí no caso da família Carbonizada, que participaram aí desse homicídio, e também 2 pessoas já praticamente estão identificadas, 2 pessoas que estiveram no condomínio no dia do crime. Então, o que a polícia ela começa a entender é o seguinte: como o pai não aceitava o namoro da filha, ele não era contra a orientação sexual da filha. Ele não gostava da Karina. Ele achava que a Karina tinha amizades que eram inadequadas, impróprias. Era uma pessoa que não tinha uma boa relação, não tinha uma boa conduta. Então o pai não gostava da Karina. Então o que a polícia entende, está começando a entender, é que a Karina, ela armou com 3 pessoas para entrarem na casa da família. A Ana Flávia sabia, né, da situação toda, mas a intenção, no caso ali das 2, não seria matar a família. Seria roubar ou seria tipo dar um susto, mas por questões da Karina, porque o pai não aceitava a Karina. Então, a polícia ela começa a entender que a Karina pode ter sido a mentora do crime. E aí, como esses 3 participantes entraram também na casa e ali reviraram a casa, reviraram tudo, fizeram roubos e fizeram, né, no caso, todas as agruras que eles, no caso, iriam fazer só na intenção de dar um susto, só que a coisa saiu do controle e aí, no caso, esses participantes que estavam, no caso, a mando da Karina e com o consentimento da Ana Flávia, eles mataram o pai e mataram o filho primeiro. No caso, esses 3 mataram o pai e o filho. E logo depois, que a mãe chegou por volta das 10h30, quando chegou em casa, que viu, né, toda aquela cena, e viu o pai e o filho, no caso ali, mortos, então ela também acabou sendo morta, porque ali ela chegou e testemunhou o crime. Então é possível ver antes, né, que a polícia ali, no caso, a câmera registrou, ela vê antes da mãe chegar que quando o pai e o filho já estavam mortos, a Ana Flávia sai do condomínio, a Karina está por lá de fora, ela está lá no portão, e ela segue o carro de Ana Flávia. Aí entram num beco e depois já a Karina aparece gesticulando, com a mão na cabeça, como se a situação tivesse saído do controle. Ali, no caso, já tem a confirmação da morte do pai e já tem a confirmação da morte do filho. Então, a Karina já começa a ficar um pouco mais desesperada, porque como se a situação tivesse saído do controle, que os caras, então, no caso, devem ter matado, né, o que era só para ter dado um susto. E aí, quando a mãe chega e que vê toda a situação, não teria outra solução, a não ser também ter que matar a mãe. Então, é isso que a polícia está começando a suspeitar, a jogar, está trabalhando já com esse pensamento. Então, a polícia já identificou 2 dos 3 que entraram na casa, e também a Ana Flávia prestou depoimento, dessa vez frente a frente com a avó. E as 2 também prestaram depoimento, a Karina, e negaram a participação no crime ali da família Carbonizada. Segundo relatos, depois, quando os corpos foram levados para aquela rua, vizinhos disseram que houve muita discussão entre os participantes ali do crime. É como se
não tivesse, né, não era para ter sido daquele jeito. E aí a situação saiu do controle, então começaram a discutir, então teria que dar o sumiço no corpo, teria que dar uma solução. Naquela situação foi onde que eles decidiram atirar fogo ao carro com os corpos dentro, porque a situação saiu do controle. Então pode ser esse, né? A polícia já trabalha com essa hipótese. E sobre o caso Matheus, um menino autista, uma testemunha, ela deu entrevista ao programa do Geraldo Luiz, e essa mulher, ela falou que, no caso, a bisavó, não, a avó do Matheus e a mãe, que é a Maiara não aceitava o fato do garoto ser um autista. Então, o que eles faziam? De 3 em 3 meses, isso essa testemunha, que ficou também com essa garota de 3 em 3 meses, tanto a Maiara como a avó pegava o Matheus e ficava entregando a famílias, ou seja, para que as famílias ficassem cuidando de Matheus, porque a Maiara não aceitava o Matheus e também não tinha condições de criar. O garoto era criado à base de miojo e também tomava muito achocolatado, era uma criança desnutrida. Então a Maiara, né, o que ela fazia? Pegava essa criança e de 3 em 3 meses ela entregava a outras famílias para que outras famílias cuidassem. E também, segundo essa testemunha, quando acabava o prazo, aí a gente, né, não tem como entender que as famílias ficavam com o garoto, mas tudo bem, ali ela deu o testemunho dela. Sempre quem ia buscar o Matheus na casa das famílias era, no caso ali, a avó. Então, e também no caso, essa testemunha relatou que a Maiara rejeitava o Matheus. Ela não tinha um bom relacionamento com o Matheus. Ela não espancava, não batia, mas também não cuidava. Ela rejeitava, desde o momento que ela soube que o menino era autista, então ela passou a rejeitar o garoto. Então, e essa testemunha relatou que ficou com o Matheus por 3 meses em 2018, e hoje essa testemunha também acredita que o garoto não está vivo, devido ao próprio comportamento de Maiara, que quando ia buscar a criança, no caso a avó queria buscar a criança, mas depois, com o tempo de cuidado, ela se mostrava insatisfeita com a presença da criança, ela não gostava da criança. Então isso leva a crer que o Matheus, ou, né, no caso, que poderia também ter sido entregue, vamos botar assim, lá na praça, a uma outra família, já que a babá, ela relata que ela foi a um lugar e quando voltou não estava mais a criança, o que também poderia gerar ali, tipo, uma trama, né, para que a criança fosse entregue a outra família, para que outra família, no caso, cuidasse de Matheus, mas essa testemunha acredita que o garoto não está vivo. Então agora é só o Matheus, ainda não apareceu, não se tem, né, nenhum tipo assim, de informação, porque lógico, já tem um tempo que essa criança está desaparecida, e se estivesse viva, lógico que alguém, devido a esse alarido todo, já iria estar informando o local dessa criança. Então, essa testemunha acredita que, pelo fato da rejeição de Maiara à criança, elas deram sumiço, no caso, elas mataram a criança. Agora é só a gente aguardar para ver qual vai ser o desfecho. Então, entendendo que o caso das meninas, do casal que matou a família carbonizada, a polícia vai aguardar durante 30 dias o inquérito, e o caso Matheus ainda continua sem solução, porque o menino ainda não apareceu.